Então, gente, paramos aqui no inciso 7, né? Parágrafo 2º, homicídio qualificado. E tá aí o qualificado contra a autoridade, ou agente descrito lá no 142, né? Da Constituição, que diz as Forças Armadas, e 144 da Constituição Federal, né? Que nos diz os órgãos da segurança pública, né? RF, PF, Polícia Civil e entre outros. Integrante do sistema prisional da Força Nacional de Segurança Pública no exercício da função, ou em decorrência dela, ou contra o seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo. Não é parente por afinidade, precisa ser consanguíneo. Até o terceiro grau, em razão dessa condição. Então, estão as condições aí embaixo, nós vamos dar uma lida. É o homicídio funcional, né? Então tá aí, né? Contra a autoridade ou agente, descrito no 142 e no 144. No 142, os integrantes das Forças Armadas, e no 144 da Constituição Federal, nós temos aí a PRF, a PF, a Polícia Civil, a PM, e entre outros. Então tá aí, né? Os integrantes do sistema prisional, né? SIAP, DEPEN, da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função. Precisa estar no exercício da função ou em decorrência dela. Então, esse homicídio precisa ser em exercício da função ou em decorrência dela. Ou contra o cônjuge de todas essas pessoas. Do 142 das Forças Armadas, 144, PRF, PF, Polícia Civil, Polícia Militar, e integrantes do sistema prisional SIAP, DEPEN, bem como os das Forças Nacional de Segurança Pública. Companheiro ou parente consanguíneo e não por afinidade, né? Até o terceiro grau e em razão dessa condição. Homicídio funcional. Então, o que nos diz no 1? Não basta ser somente policial ou militar. Então, o fato de ser somente um policial ou militar não caracteriza como um homicídio funcional. O fato precisa estar em razão da condição de ser policial ou militar. Então, o cara cometeu um homicídio, mas ele não sabia que o cara era um policial. Ele não entra nessa qualificadora. Agora, cometeu um homicídio contra o policial, ele sabendo que o cara é policial, na condição de policial. Ele matou porque ele é policial. Vai entrar na qualificadora do homicídio funcional. Então não basta ser somente policial ou militar. O fato precisa estar na razão, na condição do cara ser policial ou militar. O 2. Não precisa a vítima ser necessariamente um policial ou militar. Por quê? Porque pode ser contra o cônjuge, companheiro ou um parente consanguíneo, né? Então não precisa a vítima ser necessariamente o policial. Pode ser o parente consanguíneo até o terceiro grau, em razão do cara ser policial. Então o cara vai pegar lá, vai tentar matar a sogra do policial para poder intimidar ele. Vai entrar aqui? Não, por quê? A sogra é afinidade, então não entra como homicídio funcional. Agora, aí por isso que tem cônjuge, aí sim, não tem consanguíneo, então é cônjuge e companheiro, aí entra. Parente consanguíneo, que aí são os descendentes, os ascendentes, os irmãos, entra aí na parentela consanguínea, beleza? Então não basta ser somente policial ou militar. O fato precisa estar na razão, na condição de ser policial ou militar. E a vítima não precisa ser necessariamente o policial ou militar. Pode ser também o seu cônjuge, o companheiro, descendente, ascendente, né, o parente consanguíneo até o terceiro grau. E o por afinidade não entra aqui. Show? Seguindo a questão. O Código Penal qualifica o homicídio doloso quando praticado contra servidores públicos, no exercício de atividade de segurança pública. Então, o Código Penal qualifica o homicídio doloso. Tá aqui, ó. Qualifica quem? O homicídio doloso. Quando praticado contra quem? Contra os servidores públicos. No exercício de atividade de quê? Atividade de segurança pública. Podem, dentre outros, ser vítimas de crime os policiais civis e militares, na ativa ou aposentados. Então aqui é uma questãozinha, né? Então tá aí, né, uma questão CESP e vamos a ela. O Código Penal
qualifica o homicídio doloso quando praticado contra servidores públicos, no exercício de atividades de segurança pública. Podem, dentre outros, ser vítimas de crimes os policiais civis e militares na ativa ou aposentados. Tá errado, né, gente? Porque é somente os da ativa. Os aposentados não entram no rol lá do inciso 7º, né? Que é a contra-autoridade, ou agente descrito no 142 e 144, integrante do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou decorrência dela, contra seu cônjuge, companheiro ou parentes consanguíneos, né? Até o 3º grau, e não por afinidade, e nem os aposentados. Logo, a questão está errada, porque os aposentados não entram no rol do inciso 7º das qualificadoras funcional. Porque até quando se aposentam, ele pede o porte de arma funcional. Então, o Código Penal qualifica o homicídio doloso quando praticado contra servidores públicos no exercício de atividade de segurança pública. Podem, dentre outros, ser vítimas de crimes policiais civis e militares na ativa. Até aí, a questão está correta. Até aqui. Daqui para cá, ela está errada. Questão 7. Então, é sempre bom, né? Quando eu falo para os meus alunos, quando a gente lê a questão 7, você lê até o ponto, verifique se está correta. Vai até a vírgula e verifique se está correta. Aqui é uma pegadinha sagaz, porque na hora da emoção, no calor da prova, você lê rápido, até porque você não tem muito tempo, né? Principalmente quando tem provas que contenha redação ou algo do tipo, né? Como a prova discursiva. Então precisa estar ligado na questão 7, porque eles colocam para derrubar. Como você está estudando aqui com a gente, você não vai cair nessa. Então os aposentados não entram no rol do inciso 7º das qualificadoras funcionais. Homicídio culposo. Nós vimos o homicídio simples, vimos o homicídio qualificado e agora vamos ver o homicídio culposo. Está aqui o homicídio culposo. Parágrafo 3º. Se o homicídio é culposo, a pena é de detenção, não de reclusão. Ele é culposo, pena de detenção de 1 a 3 anos. Pena de detenção para o homicídio culposo de 1 a 3 anos. Quando ceifa a vida de alguém de forma não intencional, né? Então, no homicídio culposo, quando alguém ceifa a vida de alguém de forma não intencional, caso não queira o resultado e não assume o risco de produzir. Então temos o homicídio culposo, né? Quando ceifa a vida de alguém de forma não intencional, não quer o dolo, não tem o dolo, caso não queira o resultado e não assume o risco de produzir. Se ele quis, há o dolo direto. Então, quando há o dolo direto, né, quando há a intenção do agente de praticar o homicídio, nós temos o dolo direto, né? Então, se ele quis aquele resultado, quis cometer o homicídio, tem um dolo direto. Caso não queira, mas assumiu o risco, o dolo eventual. Então tá aqui, né? Se ele quer, nós temos o dolo direto. E se ele não quer, mas ele assume o risco, aqui é quando ele quer. Então, quando ele quer, nós temos o dolo direto. Barrinha. Porque ele tem a intenção de matar. Então, se ele tem a intenção e ele quer, dolo direto. Caso não queira, ele não quer aquele resultado. Ele não quer que ocorra o resultado. Mas assume o risco. Se ele assumir o risco, nós temos o dolo eventual. Então ele quis, ele teve a intenção, ele tem um dolo direto. Ele não quer, mas assume o risco de produzir o resultado. Nós temos o dolo eventual. Quando não quer o resultado, quando ele não quer o resultado, e não assume o risco de produzir. Então, quando não quer o resultado, e também não assume o risco de produzir, agiu com o quê? Ele agiu com negligência, ele agiu com imprudência e agiu com imperícia. E causou o quê? O resultado, mas ele não queria o resultado.
Ele não queria o resultado e não assume o risco de produzir, mas agiu por quê? Por negligência, por imprudência e por imperícia, e causou o resultado, a morte, sem ter querido causar e assumir o risco de causar. E aqui nós temos o culposo. Então, dolo direto, quando tem a intenção. Quando ele não quer o resultado, mas assume o risco de produzir, ele tem um dolo eventual. Ele não quer o resultado e não assume o risco de produzir, mas agiu com negligência, por imprudência e por imperícia e causou o resultado. Aqui nós temos o culposo. Aumento de pena no homicídio culposo. Então, quando é que nós vamos ter a pena majorada no homicídio culposo? Parágrafo 4º, nós temos que ter um pequeno cuidado, porque a CESP adora ele. E ele tem várias pegadinhas, porque ele tem duas partes. Não sei se você observou aí, mas eu destaquei em amarelo e tem um outro destaque em verde. Destaque em amarelo é o homicídio culposo. No verde é o homicídio doloso. Então vamos destrinchá-lo com cuidado. No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3. Beleza. Então ele está majorando o homicídio culposo. Vamos ver o porquê. Se o crime resultar na inobservância de regra técnica de profissão, de arte ou ofício. Então, se o crime resulta na inobservância de regra técnica de profissão ou de arte ou de ofício, a pena vai ser aumentada de 1/3 no homicídio culposo. Ou se o agente deixa de prestar um imediato socorro à vítima. Então, teve um homicídio culposo, acontece muito em relação a veículo motor, né? Homicídio através de veículo automotor, e o cara não presta socorro. Então, a pena aí é majorada de 1/3. Então, ó, deixar de prestar um imediato socorro à vítima, o homicídio é culposo com aumento de 1/3. Não procura diminuir as consequências do seu ato, ou foge para evitar a prisão em flagrante. A pena vai ser majorada, aumentada de 1/3. Ponto. Acabou. O verdinho já é outra coisa. Pô, por que colocaram no parágrafo 4º? Foi o legislador. Vocês é que votam no legislador. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3. Então, o homicídio é doloso. A pena vai ser majorada de 1/3. Quando? Em que situação no homicídio doloso a pena vai ser aumentada de 1/3? Quando o crime é praticado contra a pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos. Quando comete um homicídio doloso numa pessoa menor de 14 ou maior de 60, a pena é majorada de 1/3. Show? Espero que não confunda essa distinção aí do parágrafo 4º, que cai a rodo. Bota a cruz de Malta aí, porque cai. Sempre cai. Beleza? Questão. A pena pode ser aumentada de 1/3 no homicídio culposo. Beleza. Se o crime é praticado contra a pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos. Errado, né? Porque essa característica não é do homicídio culposo, e sim do homicídio doloso. Então está errada por isso. No homicídio culposo, as hipóteses de aumento de pena estão na primeira parte do parágrafo 4º, né? Que o aumento de pena com faixa etária é para o homicídio doloso e não para o culposo. No homicídio culposo, nós temos a imperícia. Esta é a ausência de qualificação técnica de necessário conhecimento para exercício de arte, ofício ou profissão. Então, a majoração da pena, né, do homicídio culposo é inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício. Então, quando é que a pena é aumentada, a majorada de 1/3 no homicídio culposo? Pela inobservância de regra técnica de profissão, de arte ou de ofício. Inobservância de regra técnica de profissão, inobservância de regra técnica de arte e inobservância de regra técnica de ofício. E quando deixa de prestar um imediato socorro à vítima, né, que não procura diminuir o quê? As consequências e foge do ato para evitar a prisão em flagrante. Então, quando deixa de prestar o imediato socorro, a pena também será majorada de 1/3 no homicídio culposo.
Quando age com imperícia, ele não tem a qualificação técnica. Então, quando age com imperícia, não tem a qualificação técnica. Exemplo, um cirurgião veterinário vai realizar uma cirurgia plástica, porque ele não possui aquele conhecimento específico para quê? Para realizar uma cirurgia plástica. O conhecimento dele é veterinário. Ele vai realizar uma cirurgia plástica, vem a óbito, ele fez o quê? Cometeu um homicídio culposo e a pena vai ser majorada por inobservância de regra técnica, arte ou profissão. Na inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ele tem o conhecimento, só que por negligência ele deixa de observar. Então aqui já é outra situação. Na inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ele tem o conhecimento, só que por negligência ele deixa de observar. Na primeira parte do parágrafo 4º, temos o homicídio culposo com aumento de pena por negligência profissional. O engenheiro, com imperícia ou negligência, responsável por uma obra sua, então responsável por uma obra sua de observar com o seu dever objetivo de cuidado, provocou a morte de um pedreiro que trabalhava no local. Então, o engenheiro com imperícia ou negligência, ele é responsável por aquela obra e também pela segurança daqueles que estão fazendo a obra. Então, será processado por homicídio culposo com causa de aumento de pena de 1/3, crime que resultou o quê? Uma inobservância de regra técnica de profissão. Então, quando age com imperícia, ele não tem a qualificação técnica. Então, aqui, ó, imperícia. Ele não possui a qualificação técnica. Agiu por imperícia, porque ele não tem a qualificação técnica. O cara é veterinário, vai fazer uma cirurgia plástica, ou vai fazer um parto. Ele não tem a qualificação técnica, ele agiu por imperícia. Ele achou que podia fazer, então foi imperito. Na inobservância de regra técnica, de profissão, arte ou ofício, ele tem o conhecimento, o cara sabe. Ele sabe o que está fazendo, só que o quê? Por negligência, ele deixa de observar algumas coisas. Então, um engenheiro com imperícia ou negligência, responsável por uma obra sua de observar com seu dever objetivo de cuidado, provocou a morte de um pedreiro que trabalhava no local. Será processado por homicídio culposo, com causa de aumento de pena. Crime que resultou em inobservância de regra técnica de profissão. Outra questãozinha aí, questãozinha CESP, né? A inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, por parte do autor do fato, integra o tipo penal do homicídio culposo? Errado, né? O que integra o homicídio penal do tipo culposo é a negligência, a imprudência ou a imperícia. Então você vê, né, a pegadinha que a CESP coloca. Então, a inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, por parte do autor do fato, integra o tipo penal do homicídio culposo? Errado, porque o que integra o homicídio penal do tipo culposo é a negligência, a imprudência ou a imperícia. A inobservância de regra técnica de profissão, de arte ou de ofício por parte do autor no homicídio culposo é uma forma de aumento de pena por ser qualificada de negligência. Então, a inobservância de regra técnica no homicídio culposo é uma forma de aumento, majoração da pena, por ser qualificada de negligente. Então, vamos de novo à questãozinha aqui, que é uma questãozinha sagaz, questão tipo CESP mesmo, para quebrar bonito. Então, aqui, a inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, por parte do autor do fato, integra o tipo penal do homicídio culposo? Errado, né? O que integra o tipo penal do homicídio culposo? É a negligência, a imprudência ou a imperícia. Integra o homicídio penal do tipo culposo é a negligência, a imprudência e a imperícia. A inobservância de regra técnica no homicídio culposo é uma forma de aumento de pena.
é uma forma de aumento de pena. Beleza? Então, para vocês aí, ó, ficarem fininho na questão. Vamos lá ao perdão judicial. Parágrafo 5º. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena. Então, na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena, se as consequências da infração atingirem o próprio agente de uma forma tão grave que a sanção penal se torna o quê? Desnecessária, né? Perdão judicial. Nós temos aí um exemplo, né, muito famoso e conhecido de uma atriz brasileira, né? Ela acho que tinha 2 filhos, salvo engano. O filho era pequeno. Eles estavam brincando de pique-esconde ou algo do tipo e ele se escondeu, né, atrás do carro. E ela, apressada, né, pegou o carro, não viu, por negligência, imprudência, imperícia, e deu a ré no carro rápido. E o pequeno veio a óbito. Então, ela não quis o resultado. Você percebe que ela não quer o resultado e não tem a intenção de produzi-lo e nem assume o risco. Ali foi por negligência, imprudência e imperícia mesmo. E por não ter visto. Então, por isso... E ela sofreu, né? Por ser o filho dela, lógico. Então, atingiu tanto que o juiz deu perdão judicial para ela. Então, é a possibilidade que o juiz tem de deixar de aplicar a pena a determinada pessoa, porque as consequências já deixaram tão abalado no homicídio culposo. Esse é o perdão judicial, né? Aí o exemplo que eu dei para vocês. No homicídio doloso, não cabe o perdão judicial. Vale destacar. No homicídio doloso, não cabe o perdão judicial, né? Lógico, nem deve. O perdão judicial é possível para o homicídio culposo. O perdão judicial, ele é possível para o homicídio culposo. Como também no homicídio culposo, na direção de veículo automotor. Então, no homicídio culposo, na direção de veículo automotor, lá no 302 do Código de Trânsito Brasileiro, também é possível o perdão judicial, né? O perdão judicial está no Código Penal, no seu artigo 107, como causa de extinção de punibilidade. Então, o perdão judicial está no Código Penal, em seu artigo 107, como causa. Está errado aqui, né? Como causa de extinção de punibilidade. Extinção de punibilidade. Então, o perdão judicial está no Código Penal, em seu artigo 107, como causa de extinção de punibilidade. A sentença que concede o perdão judicial não é uma sentença condenatória e nem absolutória. É sim uma sentença declaratória de extinção da punibilidade. Outra informação importante, né, gente? Então tá aqui, ó. A sentença que concede o perdão judicial. Então tá aqui, né? A sentença que concede o quê? O perdão judicial não é uma sentença condenatória. Não é uma sentença condenatória. Se é condenar, vai condenar o cara, né? Condenado a 2 anos, condenado a 4 anos. Não é uma sentença que vai condenar. E nem o quê? Importante, né? E nem, né? É adição, tá, gente? E nem adição. E nem absolutória. Então, a sentença que concede o perdão judicial não é uma sentença condenatória e nem absolutória. E sim o quê? Uma sentença declaratória de extinção da punibilidade. E sim o quê? Uma sentença declaratória de extinção da punibilidade. Ela é uma sentença declaratória. Então, é importante, tá, gente? Ela é uma sentença o quê? Declaratória de extinção de punibilidade. Não é uma sentença condenatória e nem absolutória. Beleza? Logo, não existe sentença condenatória sem aplicação de pena.
Não se trata de sentença condenatória e nem absolutória, pois no perdão judicial não está julgando o mérito. Então, tá aqui, né? Não se trata de uma sentença condenatória e nem absolutória, pois o juiz no perdão judicial não está julgando o quê? O mérito, gente. Então não se trata de uma sentença condenatória e nem absolutória, pois no perdão judicial não se julga o mérito, beleza? Quando o juiz aplica o perdão judicial, ele reconhece que houve o crime, a autoria e materialidade aconteceu, mas entende que no caso específico, por previsão legal, é possível deixar de aplicar a pena, pois será o quê? Desnecessária. Houve autoria e materialidade do crime. Houve autoria e materialidade. Então, ele entende que nesse caso, ele deixa de aplicar a pena por ser desnecessária, por tamanho sofrimento do agente, daquele que praticou o homicídio. Então, quando o juiz aplica o perdão judicial, ele reconhece que houve o crime e a autoria e a materialidade. Mas entende o quê? Que no caso específico, por precisão legal, é possível de aplicar a pena, pois ela será o quê? Desnecessária. Exemplo, né? Nós temos a bagatela imprópria, reconhecido o crime, bem como a desnecessidade da aplicação da pena. Temos a bagatela própria, lembra lá, né? Para você que não lembra, recomendo que volta lá nos vídeos lá do Código Penal para poder você rever essa situação porque cai. Então, bagatela imprópria, reconhecido o crime, é reconhecida a autoria e materialidade, mas deixa de aplicar a pena por desnecessidade da aplicação. Então, na bagatela imprópria, é reconhecido o crime, é reconhecida a autoria e materialidade, mas por desnecessidade de aplicação da pena, não nós temos aí o perdão judicial. Uma questãozinha CESP aí, né? O perdão judicial tem natureza jurídica de causa extinta da punibilidade? Certinho, né? O perdão judicial, ele extingue a punibilidade, né? É uma sentença declaratória que extingue a punibilidade. Então, o perdão judicial é uma sentença declaratória que extingue o quê? A punibilidade. Então tá aí, né? Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena. Perdão judicial, beleza. Se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Aí tem letra A, graça, B, perdão judicial, C, anistia, D, indulto. Você não vai dar esse mole para a CESP, né? Perdão judicial. A sentença que conceder o perdão judicial será considerada para os efeitos de reincidência. Errado. A sentença não é condenatória. Impossível gerar o quê? Reincidência. Se não condenou o réu, como é que vai gerar reincidência? Se o cara não foi condenado. Cuidado com as pegadinhas. Então, a sentença que conceder o perdão judicial é uma sentença declaratória de extinção da punibilidade. Então, ela não será considerada para os efeitos de reincidência. Reincidência é quando o cara cometeu o crime e é condenado. Então, a sentença não é condenatória, é uma sentença declaratória de extinção de punibilidade. Então, o aumento de pena para o homicídio doloso, segunda parte do parágrafo 4º, vai ficar para a próxima aula, para não ficar muito grande, né? Para você que gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, curso jurídico e policial em casa. Não sai daí não, vou tomar uma aguinha, já volto já.